bem-vindos de volta ao canal Cabelos Brancos Sem Preconceito. E hoje o vídeo vai ser rápido, vai ser simples, porque na verdade nem sou eu só que vou falar. Há um mês atrás eu fui convidada para participar de um programa pela jornalista Darcília, da TV Alerj do Rio de Janeiro. E o tema do programa era ageísmo e cabelos brancos. Eu fiquei muito feliz porque entre tantos canais que falam sobre cabelos brancos, a Darcília me fez o convite e eu aceitei. E o programa se chama Toda Mulher da TV Alerj. E junto comigo, participando do programa, está a Beltrina Corte, que ela foi falar sobre o ageísmo. O que é o ageísmo? É o preconceito contra o velho, e o autoageísmo é o preconceito contra você mesmo ficando velho. Então eu convido vocês que são seguidoras do canal Cabelos Brancos Sem Preconceito a assistir este programa que eu participei e eu fiquei muito feliz pelo convite. E a jornalista que faz a entrevista, a Marieta, muito simpática, muito agradável. A Beltrina Corte também, uma mestre em envelhecimento, muito agradável também. E desde já eu agradeço a todos os meus seguidores e seguidoras. E eu espero que vocês gostem do tema que foi tratado no programa Toda Mulher. E é isso. E eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem e dê a opinião de vocês, o que vocês acharam, ok? Muito obrigada! Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Pesquisas comprovam que uma grande conquista das últimas décadas foi o aumento da longevidade das populações. Mas o que deveria ser vivenciada como uma conquista, um momento de prazer e liberdade, se observa um paradoxo. A mesma sociedade que gerou a longevidade gerou o horror ao envelhecimento. Um preconceito etário que culpa a idade por tudo. Preconceito que afeta mais de 60% da população mundial. Chegar à terceira idade com saúde, disposição, é um privilégio. Mas é comum que quem tenha mais de 50 anos já comece a sentir a discriminação por estar envelhecendo. Ouvir frases como, você está velho demais para isso. Lugar de velho é em casa. Ou, você está ficando gagá. Começa a fazer parte do cotidiano de muitos idosos. Essa discriminação passou a ser chamada de etarismo, idadismo ou ageísmo e é bastante comum de acordo com um relatório elaborado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Uma em cada 2 pessoas no mundo já apresentou ações discriminatórias que pioram a saúde física e mental dos idosos. De que forma o preconceito por esta faixa etária diminui a autoconfiança e a autoestima, trazendo impactos físicos, psicológicos e sociais, e muitas vezes levando a um estado depressivo. No caso das mulheres, há um duplo golpe do preconceito, por idade e por machismo. Como disse certa vez a cantora Rita Lee, envelhecer é uma loucura, não é para bananas. Esse é o tema do Toda Mulher de hoje. O direito de envelhecer. Eu converso com a atriz e dubladora Ana Brandão, de 54 anos, que vem arrebatando uma leva de seguidores das Madeixas Brancas. E a jornalista Beltrina Corte, de 62 anos, estudiosa e disseminadora da cultura do longeviver humano, editora de conteúdo do portal do Envelhecimento e do espaço Longeviver. Olá, sejam muito bem-vindas. É uma grande satisfação receber vocês aqui no programa Toda Mulher para falar de um assunto tão atual, ao mesmo tempo tão paradoxo. Sejam muito bem-vindas, Ana Brandão e Beltrina Corte. Eu gostaria de começar
a falar com a Beltrina. De que forma esse tema, né, chegou a você? Na verdade, esse tema vai chegar para todas nós a partir do momento que, cronologicamente, a gente vai envelhecendo. Mas como passou a ser uma vontade dele se tornar um objeto de estudo? Essa é uma boa pergunta, Marieta. E esse é um tema que realmente atravessa todos nós, né? E olha só, né? Você fez uma pergunta bem interessante, né? Foi a minha vizinha. Olha aqui, né? A minha vizinha me sensibilizou para o envelhecimento, né? Ela está prestes a fazer 90 anos hoje, que é a Tomiko Bor. E ela, assim, nos bate-papos, ela começou a me sensibilizar sobre o envelhecimento. Eu, na época, não fazia ideia, eu estudava as novas tecnologias, os filósofos pós-modernos, na USP, né? Estava lá num grupo de pesquisa, sabe? Não tinha nada a ver com envelhecimento. Mas aquele assunto foi me sensibilizando, né? E, por coincidência, quando eu terminei o meu doutorado e eu busquei o pós-doutorado, eu fui atrás de uma agência de fomento, e essa agência de fomento, uma das exigências era que eu deveria fazer em uma outra instituição, não aquela em que eu estava. E nesse eu cheguei à Pontifícia, à Universidade Católica de São Paulo, ao Núcleo de Estudos do Envelhecimento. E eu, na época, queria estar juntando, né, as questões, o impacto, né, da tecnologia no corpo urbano e humano, né? E aí, então, me indicaram esse núcleo. Então, assim, o destino também foi me levando, eu também estava aberta. E, com isso, entrei nesse grupo de pesquisa. E aí eu fui, então, me introduzindo com a temática do envelhecimento e me apropriando também desse conhecimento para o meu próprio envelhecimento. Na época, eu devia estar com quase 40 anos, né? Então, você vê, né? É muito interessante como a gente chega aos temas que a gente jamais imagina, né? Um dia estar trabalhando com isso, né? Você falou, eu estou com exatos 40 anos, bem vividos, com muito orgulho, e é contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia colabora, né, para a longevidade, para todas essas alternativas de qualidade de vida, de exercício, ao mesmo tempo que incentiva, né? Ah, não, hoje em dia, você com uma qualidade de vida, você vai viver de forma saudável. E, ao mesmo tempo, esses temas, esses preconceitos. E por isso que eu queria perguntar para a Ana, ela enquanto atriz, né, dubladora, esses cabelos maravilhosos, que eu já estou aqui olhando com os olhinhos brilhando, madeixas brancas. Primeira coisa, a gente sabe que os cabelos brancos, eles são vistos de formas diferentes para homens e mulheres. Como esse tema chegou para você? Como que foi você olhar para o seu cabelo, seu primeiro cabelinho branco, que a gente não esquece, né? E iniciar talvez uma história de amor com eles? É interessante que, desde criança, eu sempre achei lindo os cabelos brancos. Nas minhas avós, tias, pessoas próximas. E eu, desde criança, via aquilo e falava assim, eu nunca vou pintar os meus cabelos. Então, esse amor vem desde sempre. E quando começou a aparecer, aos 26 anos, os meus primeiros cabelos brancos, eu deixei, muita gente vinha me questionando, você não vai pintar? Não. Mas como assim você não vai pintar? Você vai ficar velha. Como assim que eu vou ficar velha por eu ter cabelos brancos? O que vai me envelhecer se eu for mal educada, sem educação, mal-humorada, uma pessoa assim que não tem alegria de viver. Isso sim, eu acredito que vai me envelhecer, né? Então, assim, eu nunca tive problemas com os meus cabelos brancos e nem problemas em estar envelhecendo. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre achei bonito essa questão, sabe? E a gente, quando estuda teatro,
a gente vê dentro da história os grandes símbolos, todos são idosos, né? Relia, por exemplo. Mas eu não quero ser um relia. Eu quero me tornar uma idosa sábia e não uma idosa tola, por exemplo, né? Então eu procuro cuidar mais do meu desenvolvimento psíquico, emocional, criativo e com bom humor do que mais propriamente ficar muito preocupada com as rugas, com os cabelos brancos, dessa forma, tranquila. Que bom, que bom. A autoaceitação é super importante. E por isso que eu gostaria de saber agora da Beltrina, que estuda, que escreve, que é produtora de conteúdo sobre esse tema, quais são as relações, né? Porque a gente já percebeu que existe um preconceito enraizado na nossa sociedade, não apenas brasileira, mas mundial. E como isso qual é o impacto disso, né, nas pessoas que estão envelhecendo? É um processo natural. Para envelhecer, a gente basta estar vivo, né? Então, você que estuda bastante, escreve sobre vários temas, como que isso afeta diretamente a autoestima, a percepção? Eu li que até casos de depressão, né, de tanto... Mas você não parece ter a idade que tem. Nossa, mas isso vai te envelhecer. Não naturalizar o envelhecimento prejudica até que ponto? Então, Marieta, a velhice, ela sempre esteve associada à palavra feio, né? Ser velho é feio, né? E a gente cresce ouvindo isso, né? Além disso, a gente cresce vendo várias manchetes que a velhice é um problema. Ou então que o único destino da velhice é a doença. Então, veja bem, são cargas psíquicas muito fortes que vão desenhando, né, um imaginário a respeito dessa etapa da vida que será para todos, caso a gente não morra antes, porque a única alternativa à velhice é a morte. Não existe uma outra alternativa, né? Mas a gente cresce com essa narrativa. Ora, veja bem, né? Se a velhice é feia e se ela é um problema e se o único destino é a doença, eu não vou querer ser velha. Então, a gente já começa a negar a velhice para nós mesmos, né? E negar o outro. E, claro, ao ver o outro, que é o nosso espelho amanhã, a gente tem essa negação e, com isso, a gente acaba reproduzindo muito mais o preconceito em relação a essa etapa da vida. Mas é uma etapa da vida, tal como é a infância, a juventude, o mundo adulto. Então, assim, eu falo que nós velhos, é um desafio que eu lanço a todas as velhas e velhos que estão nos assistindo, né, para que a gente possa ter orgulho da nossa velhice, né, para que esses efeitos dos demais não nos impactem tanto, porque está comprovado, sim, que o preconceito, né, o ageísmo, que é esse preconceito à idade, que se fala ageísmo, ele impacta, sim, na nossa saúde mental, mas também na nossa saúde financeira, porque você falava aos 50, mas já aos 40 anos você já está velha para muitos setores do mercado, né? Então, a gente tem que mudar isso, né? Eu sou velha, continuo atuando, produzindo e tenho orgulho da minha velhice, né? E graças a Deus consegui emplacar, construir esses diários de velhice junto às minhas filhas. Eu faço isso junto aos meus alunos, que eu dou aula. Então, assim, a gente vai disseminando esses saberes, que é uma construção, sim, de narrativas possíveis, porque são nossos horizontes, né? Você fala uma coisa muito interessante. Primeiro que quando você fala velho, infelizmente ainda causa, isso é cotidiano, você pode ver, o velho é relativo. Você pode, a Marieta hoje já é mais velha do que a Marieta de ontem.
que é mais nova do que a Marieta de amanhã, e assim sucessivamente. É um processo natural. Mas muitas pessoas veem isso de uma forma muito negativa. E aí eu queria perguntar para a Ana, que trabalha com teatro, trabalha com imagem, você não está velha para esse trabalho? Você não está velha para esse papel? A gente que trabalha com a idade, eles rotulam. Eu queria saber se isso, né, de que forma isso te atingiu de forma positiva ou de forma negativa. Porque a gente sabe, o teatro, a televisão, a gente fica, né, meio que congelado nos estereótipos. Não, Ana, esse papel não, você já está velha para isso. É interessante que hoje eu estou atuando mais com a dublagem do que cenicamente nos palcos. E vozes de mulheres de 50, de 40, com qualidade, não é tão comum. Então, eu me sinto muito honrada porque eu faço personagens nas dublagens maravilhosos, devido ao timbre, a essa voz mais rouca, mais grave. E eu consigo bons trabalhos por ter essa voz, né? mais firme, sendo acima dos 50. Então, mas existe sim muitos preconceitos. Ah, você não aguenta fazer isso, ou hoje você vai ser só a mãe ou a avó, né? Ou aquela tia, os personagens mais secundários. Não tem problema. É o envelhecimento, gente. Isso é lindo demais. Você se aceitar como você é. Dar valor a cada momento da sua vida, viver o hoje e valorizar essa voz grave que está vindo com o tempo, né? Algumas mulheres vão ficar com umas senhorinhas, vão ficar com uma voz mais finas, mas também é bonito, é clássico. É enxergar esse envelhecimento dentro do mundo artístico como uma oportunidade, sim, de trabalho. Porque vão ter personagens velhos, idosos. Não vai ter só a princesinha, a mocinha, né, o bonitinho. Se cada ser humano é único, cada processo de envelhecimento também é único e único. E é lindo. Gente, só um minutinho que eu preciso fazer o intervalo, mas é super rápido. A gente volta a conversar sobre o direito, né, desse processo natural que é envelhecer. A gente vai para um intervalo rapidinho. Não sai daí. Toda mulher, toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos de volta conversando sobre o tema o direito de envelhecer, os preconceitos e seus impactos. Estamos de volta falando, conversando, discutindo sobre um processo natural. Estava falando com a Ana que cada envelhecimento, cada processo é único. E muitas vezes as pessoas não aceitam, mas esse preconceito vem de fora. Aí eu queria saber a opinião das duas, quem quiser responder primeiro, sinta-se à vontade. Será que faltam também políticas públicas, projetos, ONGs, que valorizem, que incentivem, não só o esporte, né? Porque também é muito relativo. Tem gente que a gente fala terceira idade, não é terceira idade, é melhor idade. Tem gente que a gente chama de senhora, não, eu sou velha. Mas quando a gente chama de velha, não, eu ainda não. Então, tudo parece que a gente precisa ter muita cautela. Mas será que falta esclarecimento? Será que falta ainda isso, conhecimento, para que as pessoas aceitem de uma forma mais positiva? Eu posso começar. Tá ótimo. Bom, está comprovado também, Marieta e Ana, que o conhecimento é fundamental para a gente longeviver de bem com a vida, né? Se eu conheço, né, eu vou entender aquilo que passa comigo, vou entender esse meu futuro, né?
E nós temos no Brasil leis maravilhosas, né? Eu acho que o Brasil, em termos de legislação, em relação ao envelhecimento, é um dos países mais assim avançados. O único problema é que não se executa aquilo que está lá definido nas diversas políticas, na política nacional da pessoa idosa, na Constituição e no Estatuto do Idoso, por exemplo. No Estatuto do Idoso, o artigo 230 fala, né, que a família, a sociedade e o Estado, né, têm a responsabilidade de proteger, né, e de dar dignidade às velhices, né? No entanto, o que a gente observa é que essa responsabilidade da proteção acaba nas costas apenas das famílias. E a gente sabe que as famílias estão em processo, não são aquelas famílias antigamente, quando a gente pegava uma foto, né? Então era uma foto horizontal, tinham poucos velhos e um mundaréu de criançada. Hoje a gente fala que são fotos verticais, né? Você tem um monte de adultos e velhos e crianças, uma ou duas, né? E as famílias também a gente tem diversos arranjos. Então a gente precisa, sim, de políticas que dê suporte ao cuidado dessas velhices mais frágeis. E eu sempre falo que envelhecer bem não é uma escolha individual, não cabe a mim unicamente, é sempre uma escolha social, né? E nessa escolha social depende de políticas, depende da sociedade, né? Então, eu acho que a pandemia veio também nos mostrar a importância, né, da solidariedade intergeracional em relação à vida, seja a vida das plantas, do planeta, ou a vida mais frágil, né? Mas sim, as políticas são fundamentais para dar suporte a essas famílias no cuidado de seus velhos mais frágeis, né? Eu gostaria, então... Sim, pode falar. Não, super interessante essa sua linha de raciocínio e é justamente esse ponto, Ana. A tecnologia vem avançando em todos os aspectos, né? A pandemia também possibilitou que a gente utilizasse a tecnologia a nosso favor. Então, temos hoje um boom nas redes sociais, perfis de incentivo, em todos os temas. Mas também a gente agora vê muitos ataques discriminatórios, né? A gente vê que, principalmente as atrizes, aquelas que mais se expõem muitas vezes, contando a sua fragilidade, são as que mais recebem ataques. A gente vê, por exemplo, parece que a Xuxa, que qualquer pessoa não tem o direito de envelhecer, né? Quanto mais a Ivete, todo mundo que se expõe nas redes sociais, você acha que elas recebem mais críticas ou apoio? Que o que sai na mídia é bem mais críticas, bem mais ataques, bem mais apontamentos. Porque rede social a gente tem filtro, tem Photoshop, né? A gente praticamente muda na rede social. E isso gera um certo ataque. Como que você vê isso? Você também que tem um perfil para falar das suas belas e encantadoras madeixas brancas, grisalhas. Envelhecer faz parte disso. E como que eu vejo essa questão dos ataques? Quando as pessoas não me conhecem, né? Porque a dublagem só ouve a sua voz, e quando vê que tem uma outra pessoa por detrás, cabelos brancos, a cor da pele também, né? Isso não é legal, porque eu já ouvi assim uma seguinte frase: eu tinha sido elogiada pela minha sogra por uma conhecida. Quando ela me conheceu, ela falou assim: eu achei que ela fosse loira dos cabelos, branca dos cabelos loiros. Quer dizer, cabelo branco, qual conotação que dá o cabelo branco? Você já é atacada. Muitos homens falam assim: nossa, eu não vou dormir com a minha mãe, vai pintar esse cabelo, sabe? Aí quando me conhece e vê, olha assim, mas
Aí você abre aquele sorrisão largo e vai com um bom humor, você achou que era diferente, né? Você achou que eu era aquela personagem loira, branca, bonita e o cabelo, né, bacana, mas eu sou isso aqui. Aí você abre um sorriso enorme, leva aquilo por outro lado do bom humor. E eu só quero deixar uma frase aqui que uma vez meu marido me falou, que eu acredito que foi a frase mais poética que eu ouvi na minha vida em relação aos meus cabelos brancos e o meu envelhecimento. Eu, um dia, titubeando em deixá-los brancos, assim, por causa de tanta crítica, tanta pressão, você não vai pintar o seu cabelo, mas você tem que pintar, porque você vai estar ficando velha, o seu marido vai te largar por causa disso, e amanhã você não vai conseguir um papel. Eu falei assim, gente, a lei da gravidade vai chegar para todo mundo, né? Eu não vou largar o meu marido quando a lei da gravidade começar a chegar para ele. É triste isso. Aí ele me falou assim, Ana, os seus cabelos brancos estão compondo a sua imagem com o tempo. Eu, meu Deus, pronto, ponto final. Assim como as minhas rugas vão compor, a minha voz mais grave vai compor, o meu arquear de corpo, mesmo que eu faça exercícios físicos, isso tudo está compondo a minha imagem com o tempo. E valorizar essa imagem em frente, sabe? Quando você chega na frente do espelho e valorizar essa imagem que você está vendo. É lógico que no mundo da imagem, óbvio que eu vou receber muitas críticas e não vou ganhar muitos personagens, né? Mas é um processo. Eu tenho que viver isso com muito bom humor e com muita alegria. É verdade. Beltrina, e no seu portal, você quando escreve deve receber muitas respostas, muito feedback, positivos e negativos, diferentes, mas o envelhecimento, vamos fazer um recorte aqui no Brasil, né? Já que você falou também das políticas públicas, muitas vezes não aplicadas, mas existentes aqui no Brasil. É diferente? O peso para a mulher é diferente para o homem? Porque será... Eu vou falar agora experiências pessoais. Homens de cabelo branco, as pessoas não falam homem... É uma frase clássica, né? Homem é que nem vinho. Quanto mais velho fica, mais interessante, mais bonito. E já escutei... Eu pouco escuto isso na versão feminina. O impacto do envelhecimento e dessa aceitação em contrapartida desse preconceito é diferente para o homem e para a mulher? Ah, com certeza. A mulher, ela é muito cobrada desde jovem, né? Pela questão da estética, muito mais que o homem, né? Então, os cabelos brancos para uma mulher... Há no imaginário a representação de uma mulher desleixada, descuidada, nada atraente, né? Mas eu acho que também isso está mudando, né? Mas o impacto, né, a questão do corpo, né, é muito mais violento para a mulher, porque ela é cobrada o tempo todo, né? Desde dentro de casa, da sociedade, né? Mas os efeitos, né, do processo do envelhecimento, eu diria que são tanto para o homem e para a mulher. Para a mulher, porque nós temos muito mais mulheres que envelhecem do que os homens que acabam morrendo 7 anos mais cedo do que as mulheres, né? Então, nós temos também esse processo que a gente fala de feminização da velhice, né? E muitas vezes uma velhice mais frágil sem os seus parceiros, ou pelo contrário, muitas vezes as mulheres se encontram a liberdade ao se enviuvarem, né? Mas você está também trazendo uma questão que as mulheres do movimento feminista, que estamos aí na 3ª, 4ª geração de luta, também não incluiu ainda essa questão do envelhecimento na sua temática. Então, também é um convite que eu faço ao movimento feminista para incluir o impacto do envelhecimento nesse movimento, né? Para começar a olhar essas velhices plurais, as velhices diferentes, de uma mulher preta, periférica, de uma branca, classe média, enfim, da gente começar a olhar isso.
no portal nós temos muitos profissionais, né? Então, o conteúdo ele é dirigido àqueles que atuam com o envelhecimento, né? Mas quando a gente surgiu, meus amigos publicitários falaram, você nasce morta, porque com esse tema, Portal do Envelhecimento, quem é que vai acessar? Então, só para você ter uma ideia, né? Só para a gente ter uma noção, né? Porque a gente já pôde perceber que o tema é muito vasto e um vai puxando o outro, né? A gente falou sobre políticas públicas ligadas ao envelhecimento, falou de machismo, de patriarcado, já entramos agora no feminismo, então, realmente, é um assunto extremamente paradoxo, ao mesmo tempo plural. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, o nosso programa está chegando ao fim. Mas, para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem curtinha, porque realmente o tempo está estourado, para as pessoas que estão vivas e que vão envelhecer. Vamos começar com a Ana, uma mensagem rapidinho para quem está nos assistindo, Ana. Ok, bom humor, sempre gratidão e se ame, e se respeite sempre. Bel? Eu vou repetir o que a Ana falou, o humor da gente ter a sacada de saber satirizar essas alterações da velhice que vai nos habitando. O humor. Vamos então terminar esse programa com muito bom humor e agradecendo imensamente a disponibilidade e o tempo de vocês. E fiquem à vontade, o programa Toda Mulher está sempre de portas abertas. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora. Hoje falamos sobre o estigma do envelhecimento, os impactos emocionais, comportamentais e como lidar e se libertar desse preconceito. Troca de informações nunca é demais. Por isso, se você lembrou de alguém que vai se interessar pelo assunto de hoje, compartilhe. Sua participação é fundamental. Acesse o site alerj.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através das nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá! TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.